A história de uma entrevista com o poeta Carlos Drummond de Andrade. Uma visão do momento político do país e a experiência de uma jornalista nos idos de 1977. Essa é a narrativa do livro que o Arte e Letra apresenta hoje. É daqui a pouco. Até já! No programa de hoje eu converso com Nanete Neves, autora de O Poeta e a Foca. Olá, Nanete, tudo bem? Muito obrigada pela sua presença aqui no Arte e Letra. Prazer é meu, uma honra aqui. Então tá, bom, Nanete, você é jornalista, né? E essa é uma profissão que narra os fatos com um certo distanciamento. Então, como foi para você escrever esse livro que tem uma história bastante pessoal? Eu sempre fui muito discreta com relação a essa conquista, né, que eu tive assim logo no começo da carreira. Só amigos muito próximos, as pessoas mais próximas da família assim que sabiam. Eu nunca ficava falando toda hora porque eu ia ficar me gabando disso o tempo inteiro. Foi, aconteceu e passou. Aí um dia eu comentei com um amigo meu que estava para abrir um site literário e aí dias depois ele ficou com aquilo na cabeça. Ele falou, você não quer escrever um artigo sobre isso? E era curto. Eu sentei, escrevi um artigo e tal. Mas a repercussão foi tão grande que, a partir daí, todo mundo começou a me cobrar para escrever isso em livro. Não foi fácil escrever, mas eu acho que foi muito bom esperar todo esse tempo. Eu acho que demorou 37 anos para eu contar essa história. Mas acho que eu precisei envelhecer, ganhar idade para conseguir olhar para aquela menina que eu fui e conseguir contar essa história. Olhar para ela com ternura, talvez, né? Então, foi uma experiência diferente, não é ficção. Foi pela primeira vez eu, como jornalista, estava falando de uma história que aconteceu comigo. Eu perdi a armadura, né, dos personagens que eu criava, tal. Aí eu estava falando de uma coisa minha. Então, isso foi difícil para mim. Eu digo que foi quase terapêutico, assim, escrever na primeira pessoa. Mas foi difícil, eu joguei fora vários rascunhos, até que eu achei o tom certo. Quando eu encontrei o tom certo, aí foi prazer. Aí a coisa fluiu, aí foi gostoso. Tá certo. E como é que foi para você receber a missão de entrevistar Carlos Drummond de Andrade? Um poeta que nunca tinha dado antes uma entrevista. Foi engraçado, porque eu trabalhava no Shopping News, que era um jornal pequeno aqui de São Paulo, tal, mas tinha muito prestígio e tal. Era a mesma empresa que fazia também o DCI, né, o Diário do Comércio e Indústria. E toda semana eles compravam da agência Jornal do Brasil crônicas dele. E quando ele estava para completar 75 anos, o jornal teve ideia, alguém lá deu ideia, deles fazerem uma matéria a respeito desse aniversário tão redondo, né, 75 anos. Mas todo mundo sabia que ele nunca tinha dado entrevista. Então eles falaram, vamos mandar alguém para o Rio, tentar o que conseguir, tá bom. Quando eles perguntaram quem queria ir, todos os repórteres levantaram a mão. Eu era a última que tinha entrado no time, né? Eu estava saindo do estágio lá. E aí eles viram que todo mundo queria, fizeram um sorteio. Eu fui sorteada, quer dizer, foi uma surpresa. Eu que nunca ganhei nem rifa de bingo de igreja, de repente fui sorteada para ir para o Rio. Nunca tinha andado de avião, não conhecia o Rio de Janeiro, não conhecia ninguém lá. Na hora que eles falaram que eu tinha sido sorteada, eu fiquei feliz, mas ao mesmo tempo com medo, né? Mas, como um soldadinho, eu falei, não, eu vou conseguir fazer alguma coisa, eu trago, né? No seu livro, você conta que não conhecia muito, né, do poeta, do Carlos Drummond. E você teve contato com pessoas que conheciam o poeta antes da entrevista, né, com ele. Como é que essas pessoas que você entrevistou ajudaram a conhecer melhor o poeta? Como é que foi isso para você? Pois é, como eu não conhecia ninguém no Rio, não tinha ideia como achar Carlos Drummond de Andrade lá, uma amiga que trabalhava comigo na redação,
tinha trabalhado com o José Lozeiro, quando o José Lozeiro tinha sido editor no Diário do Grande ABC. E o Lozeiro tinha acabado, o Lozeiro, grande escritor, dramaturgo, enfim, um cara premiado no cinema brasileiro e tal. Na época ele estava começando essa carreira no cinema. E aí ela falou, eu te dou o telefone do Lozeiro, liga para ele, de repente ele te ajuda. Então, eu ainda da redação, logo depois do sorteio, liguei para o Lozeiro, ele falou, falar com o Drummond, esquece que você não vai falar mesmo. Mas vem aqui na minha casa amanhã, chegando no aeroporto, vem direto para minha casa, eu te dou telefone de vários escritores que são amigos dele. Falei, opa, já tá bom, né? Fiz isso, cheguei no dia seguinte e tal, eu cheguei numa quarta tarde, teria que voltar no domingo, logo depois do almoço. Então, eu tinha 3 dias e meio para fazer tudo. Aí eu fui direto para a casa do Lozeiro, ele abriu a agenda dele e começou pela letra A. Afonso Romano de Santana, Antônio Calado, Ferreira Goulart, e eu só abrindo os olhos, assim. Eu não conhecia muito de Drummond, eu tinha lido um livro dele, eu acho, na minha época ele não era tão divulgado. Ele foi ficando mais popular depois, eu acho. Até aquela minha época, claro, ele já era o grande poeta e tal, mas ainda não era uma coisa popular, assim. E uma amiga, eu lembro que uma amiga da redação me deu um livro dele para eu ir lendo no caminho, no ônibus, no avião, né, no voo. Então, aí ele foi abrindo a agenda, Nélida Pinhon, Ferreira Goulart, Nélida Pinhon, Pedro Nava e tal. E ele foi me dando, ele me deu 6 nomes. Aí eu anotei... Essas figuras eram conhecidas para você? De nome. Tá. Eu sabia que eles eram escritores importantes. Porque não existia Google. O meu jornal não tinha pesquisa. Não tinha nenhum setor de pesquisa. Então, o jornalista naquela época, ele era o seu conhecimento só. Não tinha essas muletas que hoje em dia se tem, que te ajudam, né? Você está conversando com alguém, esquece qualquer coisa, vai no celular e acha. Naquele tempo não tinha. Então, quando ele, numa terça-noite, fim do dia, fizeram o sorteio, você vai amanhã para o Rio, ainda tive que trabalhar um pouquinho na redação, depois que eu fui, aonde que eu ia fazer pesquisa? Nem deu tempo de ir numa biblioteca, por exemplo. Mas esses nomes de outros autores, tal, eu sabia, eu conhecia um pouco. Sabia que o Afonso era meio poeta, meio escritor, sabia um pouco de cada um, assim, mas sabiam que eram importantes. Então, eu ainda perguntei para o Lozeiro na hora de sair. Falei, Lozeiro, tudo bem eu ligar ainda hoje para eles? Porque já estava perto de 10 da noite. Ele falou, tudo bem, escritor dorme tudo tarde. Aí eu peguei, voltei pro hotel e já comecei naquela noite. Ah, não, e aí o Lozeiro me deu uma dica que foi muito legal pro povo de jornalismo, assim. Ele falou, vou te dar uma dica, minha filha. Diga que você veio ao Rio de Janeiro especialmente para falar com eles. Super valeu, porque aí eu ligava para todo mundo, ó, tô aqui no Rio, vim especialmente para falar com você, porque eu tô fazendo uma matéria sobre o Drummond. E não sei se foi isso ou não, mas funcionou. Todos abriram a agenda, todo mundo tinha, acho que, muito carinho por ele também. E todo mundo, acho que, se sentiu honrado de falar sobre ele. Ninguém ia falar sobre o seu trabalho, eles iam falar sobre ele, né? E foi muito lindo. Já no dia seguinte, logo cedo, o Afonso Romano de Santana falou comigo entre uma aula e outra na UERJ. O outro marcou almoço, foi um tal de almoço, jantar, chopinho, fim de tarde, café, não sei o quê. Eu brinco que eu só comi lá no Rio de Janeiro e bebi, porque eles iam arrumando horários para mim, sempre molhando a palavra, assim, né? Exceto o Afonso, que foi ali no campus da faculdade. Mas eles foram, com cada coisa que cada um deles me dizia, eu ia formando um retrato dele para mim, porque é como se eu tivesse saído daqui com um quadro em branco. E aí, cada coisa que eles iam me dizendo, eu ia compondo aquela figura, né? As esquisitices deles, porque eles não ficavam só falando coisas maravilhosas, eles contavam das esquisitices, das coisas engraçadas que ele fazia, das incoerências dele. Então, e aí eu fui vendo, poxa, ele é humano, né? Ele é um grande poeta, mas ele é humano. Eu acho que isso que me ajudou bastante, assim, depois na hora de conversar com ele. E como é que você, Nanete, se sentiu quando finalmente chegou a hora do encontro com Carlos Drummond de Andrade? Eu acho que essa certeza eu tive num telefonema, porque quando eu tive primeiro com o Lozeiro, na hora que eu estava indo embora, eu falei, não custa você me passar o endereço dele, né, por favor.
Aí ele falou, pra quê? Ele não vai te atender mesmo? Eu falei, não custa eu ter. Sim. Aí ele me deu o endereço, eu falei, me dá também o telefone dele. Que ele estava sonegando, né? Tava ali na agenda dele. Aí ele pegou e falou, tá bom, vai, anota aí, mas não vai adiantar nada. Ele atende telefone com voz de mulher dizendo que não tá. Os amigos percebem, sabem disso. Não vai adiantar nada, mas tudo bem, quer, eu te dou. E me deu. Quando chegou na sexta-feira à tarde, eu falei, bom, eu já falei com bastante gente e me deu uma janela entre um compromisso e outro. Falei, não custa arriscar, vou tentar. E tomei um táxi e pedi para parar lá no quarteirão dele. Parei, olhei o prédio, senti o prédio e tal, e tive ideia de escrever um bilhete. Falei, não custa, vou mandar um bilhete para ele. O máximo que ele pode me dizer é não. Eu não tinha muito a perder, né, naquelas alturas. E fui até o boteco da esquina, peguei uma lauda, que é onde a gente fazia as reportagens, que era uma folha, aquela folha numerada que antigamente a gente usava para bater máquina assim, para datilografar. Aí eu peguei uma lauda daquela, na parte da frente eu fiz um bilhete para ele. E atrás da lauda eu coloquei 5 perguntas, que na hora eu criei, assim, umas perguntinhas meio até bobas, assim. Aí dobrei o papel e fui até a porta do prédio dele, pensando em deixar com o porteiro. Eu já tinha visto que tinha um porteiro lá. Aí, na hora que eu cheguei, o porteiro não estava. Eu não pensei um segundo, eu me enfiei no elevador. Então, a capa do livro mostra até... é o elevador dele, é a porta dele, hoje mora lá um neto. Eu subi até o andar dele, quando eu cheguei lá em cima, a porta... Eram essas portas pantográficas, né, essa porta sanfonada. A porta no andar dele era travada. Então, eu com o bilhete na mão e fazendo uma traquinagem, porque eu invadi o prédio, né? Falei, o que eu faço agora? Peguei, vi que tinha uma campainha ali adiante. A minha sorte é que eu era miudinha, sou, né? Assim, meio miudinha. Enfiei o braço por entre esses ferros com a ponta da caneta Bic. Eu toquei a campainha. Atendeu, a empregada veio, atendeu, mas eu vi que atrás dela, lá no fundo, ele apareceu. Lá no fundo, ele me viu. Eu só não sei se ele viu que eu vi. E aí eu peguei e falei, pera, entrega para o Carlos, por favor. Carlos foi uma coisa que eu aprendi com a Nelly da Pinhon, tinha aprendido com ela na véspera, que ele não gostava que chamava nem de poeta, nem de doutor, nem nada, ele gostava que chamasse de Carlos. Então, no bilhete eu escrevi Carlos, e na hora de entregar para a moça, eu falei, por favor, entrega para o Carlos. E me enfiei no elevador e saí. Quando eu saí, o porteiro estava lá, ele não entendeu nada quem era eu saindo, eu ainda dei tchauzinho e saí. E fui para a esquina, porque no bilhete dizia que seria importante ele me receber, que eu adoraria conhecê-lo, que se ele não quisesse falar comigo, tudo bem, mas que eu estava mandando 4 perguntas, se ele poderia me responder alguma ou todas essas perguntas, que eu ligaria em 20 minutos. Acho que foram os 20 minutos mais longos da minha vida. E quando eu liguei, ele mesmo atendeu com voz de Drummond, não com voz de mulher. Eu liguei, Carlos, ele, sim. Falei, quem está falando aqui é a Nanete. Deixei um bilhete para você, você viu? Ele falou, vi. Eu falei, e aí? Ele falou, pode ser amanhã às 10? Então, você me perguntou qual é a hora que eu tive a sensação, foi essa. Sim. Eu saí delirando daquele orelhão, era orelhão ainda na época. Tá muito boa a nossa conversa, mas daqui a pouco eu volto com mais Nanete Neves para falar sobre o livro Poeta e a Foca. Não sai daí, o Arte Letra volta já. O Arte Letra está de volta e hoje eu recebo Nanete Neves, autora do livro Poeta e a Foca. Bom, Drummond, Nanete, foi sempre muito avesso a dar entrevistas, né? Mas com você foi bastante diferente, porque ele foi muito gentil, muito generoso. Isso te deixou muito mais segura? Eu acho que sim. Até porque, enquanto eu estava falando com ele, eu ainda não tinha certeza que aquilo era uma entrevista. Então, eu me sentia lá um radar.
observando tudo. Então, ele levantou para pegar um negócio, chegou visita no meio, enquanto a gente estava conversando, aí a mulher dele foi atender a visita, ele me apresentou para a mulher dele, aí as duas saíram. E eu, assim, se eu entrar na tua casa, eu não vou lembrar nada do que tem lá, porque eu sou distraída. Mas quando eu estou em missão, eu presto atenção em tudo. Eu sabia que eu estava lá em missão. Além do prazer de estar conversando com ele, eu estava em missão. Então, eu sabia que eu depois ia ter que escrever. Então, eu não ia voltar de mão abanando. Então, eu comecei a prestar atenção nos elefantinhos que tinha na mesa da sala, no não sei o quê, do oratório que tinha ali da mesa. Comecei a prestar atenção no ambiente, do jeito como ele estava vestido, o cheirinho que ele tinha, a mão dele que era geladinha no toque, macia, parecia mão de, sabe, mão de bebê, assim, aquela coisa macia e geladinha a mão dele, eu lembro. Eu comecei a prestar muita atenção em sensações, e observação do espaço, do lugar, porque eu sabia que depois eu ia ter que escrever, então eu queria me dar elementos, né? Não ficar ali deslumbrada e voltar sem nada. Então, ele foi muito gentil, acho que o fato de eu não estar nervosa, dele não me deixar tensa, nem com pressa de ter que sair, me ajudou a poder fazer toda essa coisa observadora, né? Então, acho que ele me ajudou, enfim. Bom, olha, a sua entrevista foi publicada, então, no jornal Shopping News, no DCI e no caderno City News, né? Por ocasião do aniversário... Era Shopping News, City News e Jornal da Semana. Eram os 3 jornais. O DCI era o outro jornal de economia que a empresa publicava. Mas o Shopping News, City News e Jornal da Semana era o mesmo jornal, só mudava a capa. Conforme a capa tinha distribuição num dos cantos da cidade. Então, saiu nesses 3. Certo. E saiu no domingo, exatamente do aniversário dele, né? Eu tinha ido falar com ele antes e saiu exatamente no domingo, que foi o aniversário dele, que foi bem bacana, assim, porque toda a imprensa publicou matérias, mas só eu tinha uma entrevista. E como foi que você ficou sabendo a reação dele em relação à entrevista que você conseguiu, a única? Ah, quer ver? Tem um trecho aqui do livro, eu posso ler Claro, esse trecho? lógico. Que eu acho que vai explicar tudo, quer ver? Deixa eu ver se aqui. Tem que tirar, ó. Vou ler esse texto, assim, na hora que eu estava saindo de lá, tá? Já na porta, nos olhamos em silêncio. Dei-lhe um beijo na face macia e cheirando a lavanda. Ele retribuiu com 2, à moda dos cariocas. Quando Carlos passou a mão pelos meus cabelos muito escuros e cacheados, sorrindo para mim com os seus olhinhos azuis e fundos, tomei então coragem e disparei. Carlos, posso te pedir uma coisa? Mas é claro, minha filha. Posso escrever sobre tudo o que conversamos? Mas você não anotou nada. Não anotei, mas está tudo aqui, ó. Eu fiz assim, disse apontando para minha cabeça. Isso seria importante para você? Seria muito. Então, tudo bem, mas com uma condição. Já temerosa, perguntei. Qual? Você vir aqui pessoalmente trazer a matéria para mim depois de publicada. Combinado, combinei com ele. Então, o que aconteceu? Eu falei com ele uma semana, só no outro domingo que foi publicado, e assim que foi publicado, no outro sábado eu fui lá levar para ele. Vocês desenvolveram uma amizade. Foi uma amizade fraterna, assim, querida, assim, nunca tivemos intimidade, mas estabelecemos uma amizade, assim, um cuidado um com o outro. Ele gostava de mandar cartinhas em dias, tipo, Natal. Aí, depois, eu engravidei. O ano seguinte, eu tive filho. Então, ele é minha filha, minha primeira filha. Dia das Mães, todo ano, ele me mandava cartinha, sempre com aquela letrinha dele bonitinha, desejando tudo de bom. Ele era formal, mas, ao mesmo tempo, muito carinhoso. Muito bonitinho. Bom, no seu livro, você coloca um pouco de si mesma, né? Bom, eu já disse, você conta a história de ter tido filho, por exemplo, algo de si mesma. O contexto histórico também do país e a pessoa de Drummond, né? A ideia da composição
do seu livro surgiu nessa época ou foi algo que amadureceu com o tempo? Amadurecer, eu não tinha, primeiro, quando eu trabalhava no jornalismo, eu jamais tive pretensão de me transformar em escritora ou de escrever livros. Nunca tive. Foi depois, com a maturidade, que eu comecei a ter vontade de expressar algumas ideias, tal. Só depois que eu larguei o jornalismo, que eu comecei a escrever, produzir ficção. Ou trabalhando com biografias, que é uma outra especialidade minha. Que é não ficção, mas é uma especialidade. Mas, a partir do momento que eu resolvi fazer o livro, eu também não tinha ideia no começo. Aí eu sozinha fui montando esse projeto editorial comigo mesma, assim, pensando, para contar essa história, eu tinha que contar como foi o período. Isso já aproveitando a minha experiência com biografias, né? Então, aí eu já fui usando tudo que era ferramenta que eu já tinha para colocar naquilo. Apesar da dificuldade de falar em primeira pessoa, mas eu sabia que, para a concepção desse livro, eu precisaria narrar o período, eu precisaria narrar os lugares, né? Quais eram os lugares? A Moca, que foi o bairro onde eu nasci, onde eu me criei e me formei e tal. E depois, o Rio de Janeiro, naquela época efervescente de cultura. Então, eu percebi que eu precisaria narrar essas duas coisas para o leitor se situar, né? O mais difícil, como eu já tinha falado antes, foi achar o tom. Como narrar essa história, né? Mas eu teria que situar nesses dois lugares, assim, e narrar mesmo, contando detalhes, coisas, se eu sentir frio, calor, não sei o quê. A primeira versão desse livro, que ainda era um esboço, assim, eu mostrei para o meu filho. E meu filho me disse, mãe, sinto muito, tá ruim. Eu falei, por quê? Ele falou, mãe, está uma reportagem de uma reportagem. Sinto muito, mas você vai ter que falar de você. E eu... Foi aí que eu percebi que não bastava só a primeira pessoa, eu tinha que falar mais de mim mesmo. Porque senão o leitor não ia... Só o leitor sabendo a menina que eu fui para entender as saídas que eu tive, né? Meio pirotécnicas, assim, para conseguir chegar nele. Sim. Você pode, então, contar para a gente um pouco mais desse contexto político? Era uma época difícil. Eu costumo dizer, ganhava-se bem. Eu estava no começo de carreira e eu ganhava 2,5 vezes o valor do meu aluguel. Quem hoje consegue ganhar 2,5 vezes o valor do aluguel no começo de carreira? Então, esse é um parâmetro bom. Ganhava-se bem, a gente trabalhava ou 5 ou 7 horas nas redações, 5 horas, porque foi uma briga de uma categoria brigando por isso, 2 horas eram 2 horas extras. Então, isso fazia o salário engordar. A gente tinha tempo para fazer cursos, a gente tinha tempo de ler, a gente tinha tempo de chegar na redação e ler um jornal antes, pelo menos. Fora o que a gente já tinha lido em casa. Então, éramos mais bem informados, apesar de não ter Google, internet, não sei o quê, a gente culturalmente era mais formado. Eu tenho a impressão que a gente já saía do colegial mais preparado e a faculdade preparava também a gente melhor como seres pensantes, né? E no capítulo 2, você localiza o ano de 1977, que é o ano da entrevista, né? E fala sobre o ano da serpente, no horóscopo chinês, né? Da serpente no horóscopo chinês. Conta pra gente um pouco dessa história. Eu contei, assim, o que significou esse ano na história, né? Então, eu achei bacana para a pessoa se localizar, se entender no período, contar coisas que aconteceram naquele período, né? Que o Pelé, né, nesse ano, foi para o Cosmos. Então, ele já tinha saído do futebol brasileiro, já estava no Cosmos. Foi o ano que o Corinthians finalmente conseguiu, depois de um jejum de mais de 20 anos, conseguiu ser campeão. Foi o ano que, logo depois da Raquel de Queiroz, ser a primeira mulher a ser aceita na Academia Brasileira de Letras. Enfim, de ser presidente da Academia Brasileira de Letras, lá no Rio de Janeiro. Então, eu achei importante listando coisas que aconteceram nesse ano para as pessoas localizarem no tempo, né?
o que estava acontecendo. E serpente, eu falo muito do ano da serpente, porque eu nasci sob o signo da serpente. Então, a serpente é misteriosa, ela é revestida de mistérios. Os próprios chineses não falam muito da serpente, mas ela é basicamente intuição. E acho que foi isso que me ajudou para conseguir isso tudo de chegar perto do Drummond. Eu acho que eu fui muito movida por intuição. No seu livro, tem então uma parte que você tem um carinho especial, uma parte que você goste mais? Como escritora, eu gosto mais das partes mais narrativas, mais sensoriais, que eu falo de sensações e de impressões e dos depoimentos dos grandes escritores sobre ele e tal. Mas como jornalista, eu gosto muito da parte que eu falo que fazer essa entrevista, conseguir falar com o Drummond, trouxe para mim um outro grande desafio que aí eu encarei e fiz questão de ir até o fim, que foi o texto final. Bom, Nanete, o Arte Letra agradece muito a sua presença aqui. Foi um prazer conversar com você. Nosso prazer foi meu. Nossa, foi um Estou grande muito prazer. feliz de estar aqui. Tá certo. Bom, no programa de hoje eu conversei com Nanete Neves, autora do livro Poeta e a Foca. O Arte Letra fica por aqui. A gente se vê no próximo programa. Até lá!